agradecemos porque podemos nos reunir aqui mais uma vez para estudarmos a Tua Palavra. Te pedimos que possa estar connosco, possa estar com cada uma das classes, Senhor, que está a decorrer agora em simultâneo. Seja um momento de prazer, Senhor, porque estamos a aprender mais sobre Ti. Senhor, dá-nos a capacidade para retermos a informação e também, Senhor, a capacidade para compreendermos como é que nós podemos aplicá-la no dia-a-dia. Que possamos ser humildes, Senhor, não tentar resistir ou fazer interpretações de conveniência, mas que possamos seguir o Espírito, Senhor, da lei, o Espírito que Tu nos queres comunicar e possa haver um entendimento muito claro para que possamos ser seguidores Teus, obedientes e pessoas que sentem prazer em fazer aquilo que Tu nos pedes. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, nós estamos a estudar o Pentateuco, começamos no livro de Gênesis, fazemos sempre esta introdução e nós começamos bem no início, no capítulo 1, versículo 1, e fomos seguindo até ao final do livro. E agora estamos já no segundo livro da Bíblia, no livro de Êxodo. Percebemos tudo aquilo que aconteceu, desde que o Senhor chamou Abraão, e Abraão foi a pessoa que depois fez aliança com o Senhor, e o Senhor prometeu-lhe uma grande nação a partir dele e dos seus descendentes. Prometeu-lhe também uma terra. E o Senhor foi trabalhando com a família de Abraão e deu seguimento a este trabalho com Isaac, com Jacó, depois com os seus filhos, destacando-se Judá e José. Só que a família de Abraão depois foi para o Egito e no Egito eles tiveram 430 anos. 430 anos depois o Senhor libertou-os e eles agora estão em direção à terra prometida. Não estão a ir no caminho mais direto, mas eles agora já não estão escravos no Egito e eles estão agora a peregrinar pelo deserto para que um dia possam chegar àquela terra que o Senhor tinha prometido muitos anos antes a Abraão. Só que eles agora no deserto, em determinada altura, eles pararam e eles estão no sopé da montanha, naquele que é considerado o Monte do Senhor, o Monte Sinai. E é aqui que estamos na nossa história e o Senhor agora está a comunicar com o povo. E aquilo que nós vimos na semana passada foi que Deus agora vai manifestar-se diante de todo o povo. Então o povo está, imaginem, no sopé da montanha, cá embaixo, tem um monte na sua frente. Moisés vai delimitar uma linha à volta do monte para que ninguém possa passar aquela linha, porque o Senhor vai manifestar-se. E nós vimos o que é que aconteceu, não é? Houve uma nuvem que cobriu o monte, trovões, o monte começou a tremer, só que o povo ficou amedrontado porque é natural, houve aqui algum receio do que poderia acontecer, embora o Senhor sempre quisesse o melhor para o povo. Mas conseguimos perceber o receio que se instala quando estamos a ver uma coisa que nós nunca vimos, pelo menos uma manifestação tão forte. E agora, no meio daquele cenário, nós percebemos o rigor da preparação, mas eu queria destacar agora o Senhor está a falar com o povo. Então imaginem a voz a sair do meio do trovão do monte, e está o monte a tremer e agora eles todos estão a ouvir uma voz. E esta voz é a voz do Senhor e está a dar aquilo que nós conhecemos como os 10 mandamentos. Então é bom nós fixarmos isto para que não façamos confusão e acharmos que os 10 mandamentos foram dados a Moisés. Não. Os 10 mandamentos foram dados para o povo todo. Todo o povo estava a escutar diretamente a voz do Senhor. E nós começamos a estudar na semana passada o primeiro mandamento e hoje nós vamos dar continuidade e por isso a nossa lição de hoje não vai ter história, mas vai ter apenas o estudo de alguns dos 10 mandamentos e vamos continuar depois na próxima semana. Há uma repetição, é um erro, então nós vamos estudar o segundo mandamento, não fazer e adorar imagens, o terceiro mandamento, não tomar o nome do Senhor em vão e o quarto mandamento que tem a ver com a guarda e a santificação do sábado. E depois, a partir da próxima semana, iremos continuar para terminarmos então o estudo de cada um dos mandamentos para que nós os possamos aprender. Vamos só recapitular, estes são os 10 mandamentos, como vocês podem encontrar nas Sagradas Escrituras, e nós já estudamos o primeiro, e hoje vamos estudar o segundo até ao quarto, ficando então 6 para nós estudarmos provavelmente em mais 2 lições. Mais importante do que decorarmos aquelas frases que ali estão, importa nós percebermos porque é que Deus nos deu aquelas frases, aqueles mandamentos. Isto é importante para nós porque dizemos isso várias vezes e importa repetir. Deus podia dizer tantas coisas, porque é que Ele escolheu estas 10? Vamos entender que isto são mandamentos, regras. Ele podia dizer outras 10 regras completamente diferentes. Mas Ele escolheu estas, então, mais do que simplesmente decorarmos, é importante nós percebermos o que é que está por trás disto e porque é que Deus nos pede isso que nós encontramos ali
naquela lista que são os 10 mandamentos. Então, o primeiro mandamento é a base de tudo, e nós percebemos isto na semana passada. O primeiro mandamento diz o quê? Alguém lembra-se? Para não ter outros deuses. Significa então que para o povo quantos deuses iria existir? Apenas um. E nós percebemos a importância disso. Deve existir apenas um Deus, porque é verdade, só existe um Deus, então é para o povo não se deixar enganar, mas percebemos as implicações de só existir um Deus. E algumas das implicações foram, porque só existe um Deus, então este Deus é o Criador de todas as coisas, significa que este Deus é que criou aquilo que nós conhecemos como a raça humana. Se Deus criou a raça humana, então todos os homens, e quando digo homens aqui com letra maiúscula, são o quê? Iguais, porque todos foram criados por Deus. Se nós tivermos várias divindades, iríamos ter aquilo que acontece no mundo, e nós também percebemos quando há culturas que acham que são descendentes divinos. Então essas culturas vão achar o quê? Que são mais importantes do que as outras culturas humanas, porque eles acham que são descendentes de um determinado Deus que é mais poderoso. Quando nós interpretarmos bem o primeiro mandamento, vamos perceber que só existe um Deus. Muito bem, então só existe uma raça humana. Por consequência, todos nós somos iguais e não pode haver distinção entre homens. Outra coisa que nós também percebemos, outra implicação, é que se só existe um Deus, só existe uma lei, porque este Deus deu uma lei. E se só existe uma lei, existe apenas uma moralidade. Então existem valores absolutos que foram dados por Deus. E também percebemos que, havendo um Deus, se a lei foi dada por Ele, nós não podemos questionar, porque ela é dada por Deus. Porque se houvessem vários deuses, eu podia dizer, mas porquê é que eu tenho que seguir a lei daquele Deus e não sigo deste Deus? Eu gosto mais da moralidade daquele Deus. Já viram a confusão que seria gerar? Então, o primeiro mandamento é estrutural para tudo aquilo que nós depois vamos continuar a seguir, a estudar. Então, o segundo mandamento está relacionado com o primeiro, porque vai proibir o quê? A representação de qualquer divindade ou de qualquer objeto que possa vir a ser adorado. E isto é importante, não se esqueçam do primeiro. O primeiro diz que só existe o quê? Um Deus. Quantos objetos de adoração podem existir então no mundo? Apenas um. E aqui está a proibir a representação, e nós vamos ler mesmo o texto e diz assim: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Estamos a ver aqui a utilizar um pleonasmo, o texto bastava dizer não farás para ti imagem de escultura, mas está mesmo a dizer de nada ou de lugar nenhum onde tu possas imaginar. Não faças nenhuma representação. Só que, se nós lermos até aqui, parece que Deus está a proibir o quê? Que se façam representações artísticas. Não é isso que o texto está a dizer, porque nós temos que continuar a ler o texto. E o texto, na sua continuidade, diz, não as adorarás. Então, tem a ver com não fazer imagens para não o quê? Para não adorar. Imaginem que temos aqui alguém da artes na igreja e gosta de fazer desenhos. Não há problema nenhum. O texto não está a proibir a manifestação artística. Está sim a proibir a manifestação artística quando essa obra de arte depois vai ser objeto de adoração. Sim. E depois continua, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais, nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então nós temos aqui a primeira coisa é Deus a não proibir que se façam expressões artísticas, quer seja através da pintura ou da escultura, mas que se façam representações artísticas que podem depois ser objeto de adoração. É isso que Deus está a proibir. Então, este mandamento é muito claro sobre isso. Mas nós devemos entender porquê. Porquê é que Deus não permite que nós façamos, por exemplo, uma obra de arte, seja uma escultura ou um desenho que represente? Podia fazer. Até porque nós humanos gostamos destas coisas. Nós temos adornos. E há adornos para nós têm um simbolismo. Porquê? Porque é algo material, algo que nós conseguimos tocar, é palpável. Um Deus que não se permite representar é quase intangível. Sejamos honestos. Por isso é que quase todas as religiões querem sempre algum tipo de representação. Querem um objeto, que é o objeto sagrado que eu posso transportar comigo no bolso. Qualquer pessoa supersticiosa, a maior parte delas tem alguma coisa palpável e ela quer guardar.
Porque é que Deus não permite? Temos que compreender. Deus apresenta-se como Deus Todo-Poderoso. Como Deus que pode tudo, o Criador de todas as coisas. Quando eu faço uma representação, esta representação tenta espelhar aquele objeto que ela está a ser representada. Como é que eu vou representar Deus? Imaginem que eu represento Deus como uma águia, certo? Então agora vou dizer, porque Deus está lá em cima. Mas alguém pode dizer, mas não está embaixo d'água. Então parece que aquela representação vai ter muitas limitações sobre quem é a divindade. Eu represento Deus como um tubarão e eu vou dizer, é o rei dos mares. Mas alguém diz assim, mas nem caça um pardal. Então, qualquer representação que façamos de um Deus Todo-Poderoso, ela vai sempre ter limitações. Mas Deus não tem limitações. E por isso, então, Deus, porque não tem limitações, e se nós começarmos a fazer representações, nós podemos chegar a um caminho de idolatria, de paganismo, porque vamos ter que fazer várias representações da divindade. Mas mais ainda, se eu vou fazer agora a representação da divindade, eu vou ter um problema para mim que eu creio que seja mais grave ainda. Vamos imaginar que agora eu vou representar a divindade. Eu vou representar a divindade baseado em quê? Na minha percepção. Certo? É isso que os artistas fazem. Então, cada um de vocês vai representar Deus de acordo com o quê? Com a vossa percepção. Então, agora, cada um tem uma percepção de Deus. Deus para mim é mais águia, Deus para mim é mais tubarão. Já viram a confusão que se ia gerar? Iríamos ter aqui um problema, porque quantas representações de Deus poderiam existir no máximo? Uma por pessoa. E depois andávamos a discutir qual era a melhor representação, qual era que espelhava melhor Deus. E Deus nunca deixou que ninguém tivesse uma opinião sobre Ele próprio. Deus, o que é que fez? Pensemos naquilo que é a revelação. Nós temos dois tipos de revelação. Temos aquela que nós chamamos a revelação geral, que nós sabemos que existe Deus através da natureza, certo? Mas a natureza permite-nos saber que existe Deus, mas a natureza não nos permite saber bem quem é Deus. Mas nós conseguimos saber relativamente bem quem é Deus. Como? Como é que nós? Pelas Escrituras. Quem é que nos deu as Escrituras? O próprio Deus. O que quer dizer que aquilo que Deus quer que nós saibamos dele é aquilo que Ele nos está a dizer. Ele não está a abrir a porta para cada um pensar como é que é Deus. Ele não abre esta porta. Então, por isso é que Ele nos dá as Escrituras e Ele diz, só seguem isto, mais do que isto não pode ser e menos do que isto não pode ser. Aquilo que vocês devem saber sobre mim está nas Escrituras. Não são vocês que vão dizer alguma coisa sobre mim. Eu é que vou dizer aquilo que eu quero que vocês saibam sobre mim. E Deus nunca abre espaço para que o homem possa dizer alguma coisa sobre ele. Nunca. E se nós começássemos a criar aqui representações, e haveria o número de representações máximo seria o número de pessoas que existem, estão a ver o problema que iria existir. Cada um tinha um Deus, o quê? A sua maneira. Meus irmãos, sejamos honestos. Não é isso que nós ouvimos os crentes dizerem? Eu sigo Deus a minha maneira. Porquê que eles dizem isso? Porque eles não querem seguir as Escrituras. Ou porque não conhecem as Escrituras. Então, seguem a lógica humana. E Deus, quando está a dar este mandamento, já está a proibir isto que nós vemos atualmente. Então, nós vemos que a sabedoria de Deus, de facto, surpreende-nos. Nós achávamos que eram mandamentos antigos. Não. Hoje, este mandamento é necessário. Porque cada um diz, eu sigo Deus a minha maneira. E não há espaço para isso. Então, Deus diz, não há qualquer representação. Aquilo que vocês devem saber sobre mim, eu vou vos dizer, para que não haja dúvida. E então, dessa forma, Deus, para mim, é exatamente o mesmo que Deus põe levando. Porque a Bíblia é igual para mim, é igual para ele. Mesmo assim, nós temos subjetividade na interpretação. Já imaginaram? Mesmo assim, há subjetividade na interpretação. Agora imagina se cada um representasse o seu Deus. E é o que acontece. Quando vamos ler qualquer mitologia, vários deuses. Porque resulta da imaginação humana.
E por isso então nós temos toda aquela confusão dos deuses nas várias mitologias. Mas outra coisa que Deus também tentou proteger-nos é da idolatria. Porquê? Todas as vezes na história da humanidade em que se fez representação de Deus, passou-se a adorar o quê? O objeto. E não a própria divindade. De todas as vezes, vou repetir esta ideia, que se fizeram representações divinas, em vez das pessoas adorarem a Deus, passaram a adorar o quê? O objeto. E o objeto passou a ser sagrado. E gera-nos então aqui uma confusão. Afinal, o objeto é que deve ser adorado, ou o Deus que ela representa é que deve ser adorado. Mas a verdade é que as pessoas passaram a adorar o quê? O objeto. E por isso, quando temos algum objeto sagrado, para quem respeita estes objetos, é intocável. Então o objeto parece que tem alguma coisa, mas nós sabemos que não tem nada. Se vocês fizerem um desenho do Adilson, e alguém chegar lá e rasgar o desenho do Adilson, eu não vou ser rasgado. Por isso podem rasgar qualquer coisa que me representa. Mas agora experimentem pedir a alguém que tem um objeto de uma divindade, se vocês podem partir aquele objeto, para ver se a pessoa vai aceitar. Então já viram, isto vai levar o quê? Que aquele objeto passou a ser alvo de adoração. Então passou a ser um Deus para a própria pessoa. E Deus, sabendo isso, o Senhor, então protege-nos e disse, não façam representações, para não haver aqui dispersão na adoração. Só o eu deve ser adorado, porque só existe um Deus, que sou eu. Não caiam neste erro, que é um erro muito humano. E a gravidade deste pecado, deste mandamento, da sua violação, ele tem um efeito cumulativo. E nós, quando lemos os mandamentos, convém lermos sempre aquilo que lhe está associado ao texto. E o texto diz o quê? Porque eu sou o Senhor, teu Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Se os filhos perpetuarem o pecado dos pais, Deus não vai desculpar. Mas foi o meu pai que começou. Deus vai dizer, mas tu continuaste. Mas tu continuaste. Porque o primeiro mandamento é claro e o segundo está a dizer, não faças. Então é um pecado com efeito cumulativo e que se vai propagar pelas várias descendências enquanto as pessoas fizerem as representações violando diretamente aquilo que é o mandamento divino. Então, devemos considerar isto ainda na realidade atual, porque Deus, quando está a dar isto, está a dar para a humanidade. E a humanidade não mudou, o ser humano em essência é igual. A única coisa que mudou é a maneira como nós vestimos e a tecnologia. Porque o resto do ser humano, em essência, é igual. É um ser decaído. Eu sei que os homens tendem a dizer que o ser humano está a melhorar. Não. Pelo contrário. Porque aqueles homens que receberam eram tão pecadores como nós. Então eles estão completamente depravados. Nós somos iguais. Não há diferença nenhuma. Só temos a mais tecnologia e vestimos de forma diferente. Mas em tudo somos iguais. Então o primeiro mandamento é sobre quem Deus é o único e deve ser adorado. O segundo proíbe representações da divindade, por causa daquilo que nós falamos até agora. E o terceiro mandamento tem a ver com o seu nome. Porquê? Eu não posso representar, mas agora existe uma divindade. E eu tenho um nome para esta divindade. Mas este nome refere-se ao nome de uma divindade. Que uso é que eu vou dar a este nome? Este mandamento refere-se a isso. E por isso diz assim, não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão. Porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Este mandamento provavelmente é um dos mais mal interpretados. O que é usar o nome do Senhor em vão? Por exemplo, para os judeus, usar o nome do Senhor em vão é não dizer nunca o nome de Deus. Não vá na frase Deus considerar que aquilo foi um uso em vão, então eles, para não violarem o mandamento, o que é que fizeram? Deixaram de usar. Então, o nome do Senhor, aquilo que nós chamamos por Jeová, vem de 4 letras, chamado tetragrama. Nós não sabemos qual era o som original. Porquê? Porque quando Deus se manifesta através daquelas 4 letras, que nós chamamos de Jeová, os judeus, como Israel na altura ainda não eram judeus, os israelitas, como não podiam pronunciar a palavra, proibiram. Conclusão, ao longo de gerações depois, já ninguém sabe como é que se pronuncia.
Então ninguém sabe a pronúncia original do nome do Senhor. Então, há uns que consideram que não se deve nunca utilizar. Outros consideram que a violação deste mandamento é quando utilizamos expressões coloquiais. Graças a Deus. Ou temos outras expressões em que o nome de Deus faz parte da frase. Não é? Graças a Deus até nem é das melhores, mas quando numa frase qualquer alguém mete o nome de Deus ou faz alguma brincadeira com o nome de Deus. De facto, eu usar o nome de Deus em vão mas não é esse o significado que está aqui neste versículo. Várias vezes vocês a falarem até com amigos descrentes e ele faz uma piada qualquer e diz graças a Deus no final e nós dizemos, estás a utilizar o nome do Senhor em vão. Não, não é disso que se trata. Então convém nós percebermos bem porquê. Por causa da gravidade. Não é? Vamos então ver qual é a gravidade de violar este mandamento. Na verdade é só um nome. Não é? Bem, este é um nome que tem uma ameaça associada. E isto é bom para nós não pensarmos num Deus humanista. Não. Deus ama-nos, mas Deus tem regras definidas. Ele é Deus. Ele não é homem. E Ele quer ser tratado como Deus. Então Ele diz, não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão. Porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. É um mandamento com uma ameaça associada. Ele está a dizer, não utilizes o meu nome em vão. Se utilizares, eu não te vou considerar inocente. Vamos ter problemas muito sérios. Porque eu não considerar inocente significa o quê? Não há perdão. Se essa pessoa não é inocentada, ela vai ter que pagar pelo uso errado do nome de Deus. Então, podemos dizer que a violação deste mandamento é um pecado pior que os outros. Não vamos cair naquela teologia de que todos os pecados são iguais. Todos os pecados são iguais porque são pecado. Mas se a consequência é diferente, a gravidade dos pecados, então, é diferente. E Deus não olha da mesma forma quando vai agora punir o homem. Não é? Então, sendo um pecado tão grave, porque Deus não toma por inocente aquele que usar o seu nome em vão, importa nós percebermos bem este mandamento. Porque senão vamos ter uma interpretação errada e um dia podemos usar erradamente ou em vão o nome de Deus. Então importa para nós percebermos bem o que é que está por trás deste mandamento. E daí a pergunta, o que significa usar o nome de Deus em vão? O que é que isto significa? Significa que eu não posso fazer o uso do nome de Deus para meu benefício. Eu não posso, vou repetir esta ideia, fazer o uso do nome de Deus para meu benefício pessoal. E na verdade é aquilo que mais acontece. E vamos tentar perceber. Imaginem alguém que quer convencer o outro de alguma coisa. Nós fazemos isso quando somos crianças. Eu pensava que os adultos já não faziam, mas já percebi que afinal também fazem. Então eu estou a falar com alguém e estou a dizer, eu fiz isso, e a pessoa a dizer, não fiz nada. E eu disse, eu juro por Deus. Certo? Quantas vezes nós ouvimos pessoas dizerem isso e depois mentiram? Mas porquê que a pessoa disse juro por Deus? Vamos lá compreender. A pessoa, como não me consegue convencer, certo? Eu não estou a acreditar nela. Para eu poder acreditar nela, o que é que ela faz? Ela usa uma fórmula onde o nome de Deus está. Eu digo, se juras em nome de Deus, então eu vou acreditar em ti. E a pessoa aproveitou-se do nome de Deus para fazer o quê? Para me enganar. Então meteu o nome de Deus numa mentira. Mas ela aproveitou porque eu sou temente a Deus e Deus é autoridade e ela então coloca o nome de Deus numa fórmula para que eu possa acreditar nela. Mas afinal é mentira. Agora fica a pensar, como é que Deus olha para isto? Dizer, alguém está a tirar proveito do meu nome? Era alguém pegar na vossa assinatura e depois fazer uso dela de forma abusiva. Como é que vocês ficariam? Mas é isso que acontece, com muita frequência. Pessoas fazerem juramentos em nome de Deus, mas a pessoa já sabe que está a mentir. E ela quer fazer o quê? Tirar algum tipo de vantagem. Outra coisa que nós podemos ver. Fazer o uso do nome de Deus para fazer um peditório falso. Quantas pessoas não fazem peditórios e utilizam o nome de Deus ou para algum tipo de obra missionária ou alguma coisa, eu fico a pensar, porquê que está a usar o nome de Deus?
Porque Ele sabe que desta forma sensibiliza mais as pessoas. As pessoas são mais sensíveis a dar, a doar. Então vai utilizar o nome de Deus no cartaz, no panfleto ou no discurso para o peditório. É um uso do nome de Deus em vão. Porque depois aquele dinheiro que resultar do peditório não vai ser usado para a glorificação do nome de Deus, mas utilizou o nome de Deus para conseguir ter vantagem. É usar o nome do Senhor em vão. E vamos mais longe ainda. Quando alguém diz que Deus falou com ela e na verdade sentiu apenas uma emoção. Se Deus não falou, por que é que disse que falou? Porque me quer convencer que Deus falou com ela? Pode só dizer que sentiu uma emoção, é normal. Nós sentimos emoções a ouvir músicas, a ver filmes. O que é que a pessoa tem que dizer que Deus falou com ela? Se ela de facto não ouviu nenhuma voz audível. Está a fazer um uso do nome de Deus em vão. Porque normalmente quando se diz isso, quer-se dizer isso para dar autoridade àquilo que se está a dizer. Então é um uso abusivo. Ou, e aqui contra mim falo, pastores, padres, missionários, quando usam a sua posição, porque as pessoas olham para os clérigos e consideram que são os homens de Deus, então ele vai fazer uso da sua posição para tirar algum tipo de proveito pessoal. Por que é que ele tem esta posição? Porque a pessoa considera que é um homem de quem? De Deus. E ele sabe. E ele sabe disso. Então faz uso da sua posição para benefício próprio. Porquê? Porque há uma conotação dele com o nome de Deus. É usar o nome de Deus em vão. E Deus não toma por inocente aquele que o fizer. Então, meus irmãos, que pensemos que este mandamento não é obsoleto. Novamente, este é um mandamento muito atual e que nós devemos ter muito cuidado. Porquê? Deus zela por aquilo que Ele é. Por aquilo que nós pensamos dele e pelo seu nome. E pelo seu nome. Por isso, muito cuidado quando nós utilizarmos o nome de Deus. Até nas expressões coloquiais. Evitemos. É um nome precioso demais. Ele representa, aquele nome sim representa quem Deus é na sua plenitude. Cuidado. Cuidado. Não façamos o uso do nome de Deus em vão. E nem usemos o nome de Deus para sensibilizar outros para causas pessoais ou para algum tipo de benefício que nós possamos ter. Alguma dúvida até aqui? Mais alto, Ilka, por favor. Nem eu sei porque nunca falou comigo. Agora, eu posso dizer-te, eu consigo em parte perceber que é uma expressão. É porque a pessoa sentiu o toque do Espírito Santo e utiliza como expressão Deus falou comigo. Se for aí, eu percebo, é uma forma de linguagem. Mas nós temos pessoas que dizem que ouvem mesmo Deus a falar. E é aí que eu tenho receio. Pessoas que dizem que ouviram mesmo verbalmente. Eu tenho receio aqui, eu vou partilhar aquela que é a minha posição. Eu não acredito que isto hoje seja possível no nosso contexto. No nosso contexto, porque nós temos as Escrituras. Agora, em alguns contextos, eu admito que possa ser possível. Imagina que as Escrituras não existem. E Deus, de alguma forma, manifesta-se a alguém. Mas são os casos excepcionais, porque se a Bíblia diz que as Escrituras estão encerradas, tudo aquilo que eu preciso de saber sobre Deus está onde? Está nas Escrituras. Vamos colocar isto em teoria. Imaginem que eu ouvi audivelmente a voz de Deus, certo? Se eu escrever aquilo que eu ouvi, aquilo são palavras de quem? De Deus. Tem autoridade, tem igual autoridade da Bíblia. Tem que ter, porque são palavras de Deus. Então eu podia pegar na minha Bíblia e adicionar mais uma página. Mas a Bíblia diz que a revelação está fechada. Então, o que é que Deus me poderia dizer audivelmente que não está nas Escrituras? E é isto que nós também temos de ter aqui alguma racionalidade. Porque a maneira como Deus trabalhava não era assim.
Nós ouvimos, quando lemos as Escrituras, Deus manifestar-se a algumas pessoas e nós achamos que estava sempre a acontecer. Não. O que estava sempre a acontecer era o profeta é que ouvia o recado de Deus e transmitia ao povo. Então, quando Deus queria comunicar, na maior parte das vezes, era através do profeta, porque não havia revelação completa como nós a temos, e a palavra então era partilhada, e o profeta aparecia para repreender. Eu há dias falava com alguém, e nós chegámos a esta conclusão interessante que foi, quase sempre que alguém recebe uma mensagem de Deus, é para alguma coisa boa que vai acontecer. Nunca é uma mensagem como era dos profetas, que ouviam mesmo Deus. Os profetas, quando ouviam a mensagem de Deus, quase sempre era para dizer, se fizeres isso, eu mato-te. Ai de ti que faças aquilo, eu vou castigar e os teus filhos vão morrer de peste. Quase sempre a mensagem era assim. Ai daquele que fizer. Não são as mensagens que nós ouvimos, são mensagens humanistas. Boas, aparentemente agradáveis. Mas na Bíblia, raramente um profeta aparecia e diz, traga uma mensagem muito bonita. Vai haver prosperidade para todos. Deus não fazia isso. Porque as pessoas já partiam do princípio que Deus é bom, porque Deus é bom. Então, Deus normalmente, quando se manifestava, era para alertar contra o quê? Contra o pecado. Mas apontava o pecado especificamente, não falava na abstração. Normalmente, nós não vemos isso. Aliás, eu vou dizer quase nunca daquilo que eu tenho ouvido. É sempre coisas muito gerais, não vais por aí, tem cuidado. Mas eu tenho que ser mais específico. Não é? O profeta era muito específico. Há uma profecia com 200 anos que dizia qual era o nome do rei, e que chamava-se Josias, com 200 anos antes. A pessoa até disse qual era o nome do rei. Deus então sempre trabalhou com muita objetividade connosco. E por isso, de mim, eu tenho algum ceticismo com isso. Mas não vou fechar a porta, acredito que Deus, em algum contexto, pode ser. No nosso, eu não vejo utilidade. Porque eu tenho tudo aquilo que Deus quer que eu saiba, eu tenho comigo. E é uma coisa que nós não devemos esquecer. Desculpem-me alongar aqui. Deus não gosta de preguiçosos. Deus nunca gostou, nem nunca trabalhou com preguiçosos. Porquê é que nós não sabemos tudo aquilo que Deus quer que nós saibamos? Basicamente o que eu estou a dizer é, porquê é que nós nunca lemos a Bíblia toda? Porque se eu quiser saber tudo aquilo que Deus quer que eu saiba, o que é que eu tenho de fazer? Ler a Bíblia toda. É que nós queremos estas manifestações para nos facilitar. Mas Deus nunca lidou com preguiçosos. Nunca. Então, quer saber tudo aquilo que Deus quer que o irmão saiba? Leia as Escrituras. Vai encontrar lá tudo. E não há nada fora das Escrituras que Deus quer que saiba. Não, Ele não abre espaço. E por isso a preguiça é nossa. Nós é que não queremos ouvir Deus porque Ele fala connosco através das suas Escrituras. A Escritura são, ou é, utilizamos o singular, palavra de Deus. E por isso lá está tudo. Entremos para o quarto mandamento. O quarto mandamento mostra que honrar a Deus, o seu nome e quem Ele é, vai expressar também no nosso comportamento e na maneira como nós utilizamos o nosso tempo. É que os mandamentos, eles estão encadeados. Eles não apareceram de forma aleatória. Então, Deus diz que é único. Eu não devo fazer representações porque corro o risco de adorar outras coisas sem Ele. Então, não corras o risco. Cuidado com o uso do nome de Deus. Deves honrar bem este Deus. Ok, então eu podia dizer, eu honro e ter palavras apenas verbais. Mas como é que eu, na prática, vou fazer? E temos aqui um mandamento que agora Deus diz, então honra, muito bem. Honra-me através do uso do teu tempo. Honra-me através agora do uso do teu tempo. Então Deus vai agora dar aqui este quarto mandamento que diz assim, lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Vamos parar aqui antes de continuarmos. O Senhor só podia dizer, olha, ninguém faz trabalho nenhum neste dia. Quando nós encontramos isto na Bíblia, e Deus agora vai especificar, é mesmo para que ninguém tenha dúvidas, dizer, há uma exceção. Não, não há exceção.
nenhum ser humano e nenhum animal deve produzir aquilo que nós chamamos de trabalho. E trabalho aqui tem um significado de alguma coisa para meu benefício ou alguma coisa que me faz eu ser remunerado. Porque, do ponto de vista da biomecânica, se eu tiver a andar, é trabalho. Mas não é disto que se trata. Depois, quando percebemos o espírito da lei, vamos perceber. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Então temos aqui aquele mandamento que vai falar sobre o descanso. E nós, para podermos explorar este mandamento, temos que perceber porque é que ele foi dado. Então, comecemos pela lógica. Deus está a dizer que existe um dia da semana que nós devemos tirar para quê? Para descanso. Mas porquê é que tem que haver descanso? Porque há trabalho. Então, vamos já definir aqui que Deus está à espera que todas as pessoas façam o quê? Trabalhem. É isso que Deus está à espera. Porque se houvesse espaço para preguiça dentro do povo de Israel, não havia necessidade de haver um mandamento tão claro, dizer ninguém faz nada. É porque Deus está à espera de que todos trabalhem. Então, não há espaço para preguiça dentro do povo de Deus. Tem que haver trabalho. E por isso, então, porque há trabalho, há agora o mandamento para descanso. E este mandamento foi dado por Deus como fonte de bênção para o homem. Porque o homem trabalha. E Deus diz, olha, eu criei os céus e a terra. E no último dia da minha criação, eu parei da criação e eu descansei. Mas sabemos que Deus não precisa descansar. Mas percebemos que Ele queria dar-nos o exemplo. Então Ele está a dizer, isto é mesmo importante. Vocês trabalham 6 dias. No 7º dia, parem. É um 7º dia para não trabalharem e vocês dedicarem-se a outras coisas, refletirem e terem uma relação mais próxima comigo. Porque é o dia em que vocês não têm distrações daquilo que é a normalidade da vossa vida profissional. Este dia é importante. Agora os irmãos dizem, mas este dia é importante porque o trabalho é muito pesado. Não. Porque Deus, quando deu o sábado ao homem, deu o sábado quando? Antes ou depois do pecado? Antes do pecado. Mas o trabalho antes do pecado era agradável. Mas o homem cansava-se na mesma. Mas não como agora. Então eu diria que o sábado para nós é muito mais importante. Porque Deus, quando deu o sábado, foi quando o homem não tinha pecado. E agora vejam o que é que diz as Sagradas Escrituras. E Adão disse, visto que atendeste a voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão. Ou seja, agora há esforço. Agora há esforço. Antes não era igual. O trabalho era agradável, mas naturalmente produzia cansaço na mesma. Não é? Do ponto de vista fisiológico. O que o Senhor está aqui a dizer é que agora vai ser mais difícil. E vai ser até quando? Até que tornes a terra. Ou seja, o esforço agora vai ser maior. Para sempre. Não há nada que possamos fazer. Então, devemos compreender que Deus, quando está agora a dar este mandamento, com base naquilo que Ele já tinha determinado na criação, percebemos, faz sentido. Porque o princípio foi estabelecido na criação. Muito mais agora, que o trabalho é duro. O trabalho agora é violento. Quantos de nós não temos trabalhos braçais? E o fim de semana é a grande expectativa. Imaginem não terem fim de semana. Dava loucura. Houve experiências. Foram feitas. Tentou-se quebrar o ciclo de 7 dias. Houve uma experiência. Porquê é que não vamos utilizar o ciclo de 10 dias? 9 dias de trabalho e um descanso. Não funcionou. Os animais sucumbiam. As pessoas não ficavam bem. Não corria bem. Então Deus conhece aquilo que fez. Ele conhece o ser humano. No entanto, apesar da sua importância, provavelmente este é o mandamento mais ignorado atualmente. Mas se nós analisarmos bem este mandamento, ele tem uma importância muito grande e por isso ele deve ser respeitado. Porquê? Ele é instituído na criação. Se foi instituído na criação e Deus diz que aquilo deveria ser mantido,
Este mandamento tem prazo de validade? Não pode ter. Não pode ter prazo de validade. Porque há mandamentos que a Bíblia tem que eu não tenho que seguir. E hoje vamos perceber um bocadinho melhor na pregação. Por exemplo, havia uma lei, os israelitas, e eles não podiam comer carne de porco. Mas eu como carne de porco. Estou a violar a lei? Não, porque eu acredito que aquela lei não era para mim. E tenho bem claro. E ajo com consciência. Mas isto foi dado na criação. Então isto não tem prazo de validade. Não é? E depois, foi criado para toda a humanidade e não foi apenas para um povo específico, porque nós podemos dizer, mas isso era só para Israel, mas na criação era para quem? Na criação era para todos. Então, não vamos cair aqui num erro interpretativo, apesar da minha visão sobre este dia teologicamente ter mudado. Então vamos avançar, caminhando para o final. Qual é a utilidade do sábado? Bem, a primeira utilidade, que é aquela óbvia para nós, tem a ver com o descanso. Tem a ver com o descanso. Porquê que eu digo que o sábado, o descanso, é importante e o sábado não é apenas uma coisa espiritual? Por causa daquilo que o texto diz. O texto diz o quê? Nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro podem trabalhar no sábado. O forasteiro podia não ter crença no Senhor. Então não tinha significado ele guardar o sábado. Mas ele tinha que guardar, porque o forasteiro era um ser humano. E como ser humano precisa do quê? Descanso. E o animal? O animal adora o Senhor? Não. Mas então porquê que o animal precisa também de não trabalhar aquele dia? Porque o animal precisa do quê? Descanso. A própria terra. Havia o ano sabático. O ano sabático era para quem? Para a terra. A terra precisa do quê? Descanso. Então, se por um lado pode ter um significado espiritual, porque é um dia de celebração, sim, mas por outro lado, também tem aquilo que é o óbvio, a necessidade do descanso. E por isso é que o animal também tinha direito a repousar um dia. O animal não adora o Senhor. Nem a terra. Mas havia necessidade da terra descansar assim como o animal. E para Israel, o sábado era um dia festivo. Porquê? Quando Deus dá o mandamento, em determinada altura, quando Deus repete o mandamento, diz que está a dar para que o povo tivesse este dia de descanso, que era para celebrar o quê? A libertação da escravidão no Egito. Então era um dia de festa. Era como se fosse um feriado nacional para nós. Nós temos os feriados nacionais, por exemplo, no 5 de outubro celebramos o quê? A implantação da República. Os irmãos que não celebram, não adianta terem o feriado. Os feriados não é para nós ficarmos em casa sem fazer nada. A ideia do feriado é celebração. Agora, nós utilizamos o feriado para quê? Dizer, isto é um dia de descanso. Não, o feriado é para celebrar alguma coisa, não é? E por isso vamos dar bom uso aos feriados. Não é? Se não tiver a celebrar, por exemplo, o governo dá tolerância de ponto no Carnaval. Mas eu não celebro o Carnaval. Então, naquele dia, eu aproveito para trabalhar. Eu não celebro. Vou utilizar a tolerância de ponto que o governo dá. Ok, eu vou usufruir dela, mas eu não celebro. Então, é um bom dia para trabalhar, até porque, como os outros estão parados, dá para eu fazer muito mais coisas, não é? Porque os outros estão em grande celebração, não é? Então, devemos saber aqui os feriados. Esta era uma parte. Então, sempre que há o 5 de outubro, nós celebramos. A ideia do sábado é igual. Chegou o sábado, vamos celebrar o quê? A nossa libertação, o descanso. Quem Deus é e aquilo que Ele fez por nós. E nós cantamos e alegramos-nos. E felicitamos uns aos outros. É um dia de festa. Era assim que Deus queria. Não é? Mas importa nós podermos compreender também a importância teológica do sábado. É o único mandamento de fé que nós encontramos no Decátulo. O Decátulo é naquela lista de 10. Não é? Decátulo tem a ver com 10. Então é o único mandamento que nós encontramos ali de fé. Porquê? Não se esqueçam que isto é dado num povo em que o salário não era pago no final do mês. O salário era pago no final do quê? Do dia. O salário era pago, em muitos casos, no final do dia. Eu contratava alguém para trabalhar no campo e no final do dia eu pagava. O que significa que se eu não trabalhasse naquele dia, eu não iria receber naquele dia. Então, mas é o Senhor dizer, descansa, não te preocupes, naquele dia providencio eu. E a pessoa
Se confiasse no Senhor, não trabalhava. Porquê? Naquele dia o Senhor iria providenciar. E violar o sábado significava desprezar a ordem divina e não acreditar que Ele podia prever. E agora vejam a pena de quem violasse o sábado. Portanto, guardareis o sábado, porque é santo para vós outros. Aquele que o profanar morrerá, pois qualquer que nele fizer alguma obra será eliminado no meio do povo. E quando nós encontramos uma pena tão grande, nós devemos sempre parar e perceber. Isto é grave. E tentar perceber a implicação da violação disto e até ver se nós violamos ou não. Mas caminhando agora, já mesmo para a reta final, a grande pergunta é esta. E hoje, devemos guardar o sábado ou não? Temos aqui alguém que diz categoricamente, parece que ele já estava à espera desta pergunta, não é? Ele diz que não devemos guardar o sábado. Muito bem. Porquê? Ok. Então temos aqui uma explicação que, desde que o Senhor Jesus Cristo ressuscitou, então nós já não precisamos guardar. Então nós não precisamos de dia de descanso ou precisamos? Então o sábado resolve o problema. Então vamos aqui definir. A ideia de sábado, quando o Senhor estabelece, a palavra sábado tem a ver com descanso. Não é? Então, para os judeus era naquele dia em específico porque Deus assim o determinou. Mas a lógica que está por trás, o espírito da lei é haver um ciclo de 6 dias de trabalho e um dia de descanso. Certo? Esta era a lógica. E de facto, o que o Arrhenius diz faz sentido, até porque no Novo Testamento ninguém ordena a guarda do sábado. Nós não encontramos a guarda do sábado no Novo Testamento. E vamos perceber que houve uma mudança de lei. Bem, e encontramos coisas que nos dão suporte para nós podermos dizer, sim, de facto não é necessário nós guardarmos o sábado. E agora vejam o que é que o texto diz. Romanos, não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Nós estamos debaixo de quem? Da graça. Então eu não tenho que respeitar aquela lei. Aquela lei não é para mim. Então eu não preciso guardar o sábado. E também vou encontrar no Novo Testamento que liberdade existe para os seguidores do Senhor em termos de práticas e diz, um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente. Ok, então estamos a encontrar agora aqui liberdade para nós podermos guardar o sábado ou não. No entanto, nós temos que pensar agora no princípio que Deus estabeleceu. Ok? O princípio que Deus estabeleceu antes da queda foi qual? 6 dias de trabalho, 1 dia de descanso. Seja o sábado ou não, o princípio qual é? 6 mais 1. Certo? Este princípio pode ser ignorado? Não pode ser ignorado, porque este princípio foi dado na criação antes da queda. E percebemos porquê? Porque entre várias coisas também serve para descanso. E o homem precisa descansar. E o homem precisa do momento de adoração. Então, tem que haver este dia. Mas este versículo diz-nos que nós podemos escolher o dia. Um descansa a segunda, outro descansa a terça, outro descansa ao sábado, ou ao domingo, ou qualquer dia. Então, aparentemente, está tudo resolvido. Só que nós devemos considerar o seguinte. Quando o Senhor... Temos que agora considerar princípios. O Senhor, quando estava a dar a lei ao povo, a lei era igual para quem? Para todos, certo? Porque nós, como grupo, temos de ter dinâmicas sociais. Então imagina cada um fazer o que quer. Como é que seria? Como é que seria se cada um fizesse... Não havia identidade de grupo. Então, a igreja não recebe um mandamento para um dia obrigatório. Não. Mas o princípio de descanso deve continuar. E isto eu creio que estamos de acordo, parece-me claro. Porque as Sagradas Escrituras não abrem espaço para a pessoa trabalhar sempre sem descanso. Isto não existe. Não é? A igreja também não está obrigada a guardar um dia específico. Também é verdade. Nós encontramos isso
no Novo Testamento, porque já não estamos debaixo daquela lei. Também é verdade. Mas a igreja precisa de ritos de descanso e consagração do tempo. Nós precisamos de ter um encontro comunitário para adoração. Quando a igreja é instituída, era muito claro, eles encontravam-se quando? No domingo. Porque era o dia que o Senhor Jesus ressuscitou. Então era um dia importante. Celebravam a ressurreição. Quem celebrava? Todos. A igreja estava toda junta, reunida, não é? Então, considerando que todos temos que ter pelo menos um dia de descanso, vamos imaginar o funcionamento da igreja se cada um escolher o seu dia. Explica-me como é que a igreja iria funcionar. Se cada um escolhesse o seu dia. Era uma confusão. Então, a igreja tem regras. A igreja tem regras. Então, nós, historicamente, fizemos uma opção. E nós não podemos ignorá-la. Porque aquilo que nós validarmos aqui, o Senhor valida no céu. Nós fizemos uma decisão que o dia que nós vamos escolher para termos adoração comunitária, para estarmos juntos, é o domingo. Podia ser a quarta-feira. Nós, como Igreja Batista de Loures, podíamos escolher fazer o nosso culto à quinta-feira. Podíamos. Porque temos liberdade. Um escolhe um dia, outro escolhe outro. Não há problema nenhum. Mas nós escolhemos que dia. Nós, como uma das igrejas do Senhor aqui, escolhemos que dia. Então, há liberdade para agora alguém dizer, eu quero ser membro desta igreja, mas eu não quero respeitar este dia. Não há problema se não quer respeitar. Vá para uma igreja que tem o dia que ele quer para cultuar. Porque hoje, o domingo foi o dia que nós escolhemos. Porque agora imaginem, nós temos um membro que até tem o dom de ensino, mas ele quer descansar na quinta-feira porque diz, eu tenho liberdade. Tudo bem. Quando é que os outros irmãos vão ser abençoados? Porque o dom é dado para nós abençoarmos o outro. Quando é que o outro irmão vai ser abençoado por ele? Nunca vai ser. Então, se eu tenho que usar o meu dom para a edificação e para a bênção da comunidade, tem que haver momentos em que nós estamos juntos. E há dons que implicam mesmo isto. Dom de oração, se calhar, a pessoa pode fazê-la no seu quarto, mas há outros dons que não. Então, nós não podemos invalidar que é necessário um dia de descanso. Isto não é discutível. Podemos discutir o dia, sim. Mas nós, como comunidade, temos que chegar a um acordo. Porque o Senhor Jesus Cristo, quando veio, a lei termina, vamos perceber isso mais logo, mas as pessoas iam à sinagoga em que dia? No sábado. E ele era acusado de violar o sábado. Mas em que dia que ele ia à sinagoga? Ele podia não ir. Ele dizia, eu vou na quarta-feira. Ele podia. Porque, de acordo com as leis do sábado, as pessoas diziam que ele violava. Então ele podia. Até porque a lei cumpre-se nele. Ele podia ir outro dia qualquer. Mas ele não foi. Porquê? Porque era o dia que o grupo definiu que se encontrava. Então, quando ele está ali com aquelas pessoas, e agora tem que ir à igreja, vamos dizer assim, ele vai no dia em que as pessoas lá estão. E eu creio que este mandamento foi aquele que o mundo mais facilmente nos fez violarmos. Criarmos aqui uma forma de nos forçar a trabalhar ao domingo, que é no dia de descanso que nós como sociedade acabamos por definir. O mundo forçou-nos a violar o mandamento de fé. Quando eu violo este mandamento de fé, meus irmãos, terminando, podíamos violar outros mandamentos. Podemos, é sempre grave. Mas quando eu violo este mandamento, o mundo está a fazer o quê? Com que quem não está aqui não está a ser edificado. Não está a aprender mais sobre o Senhor. Está a ficar mais fraco. Temos aqui testemunhos de irmãos e irmãs que tiveram a experiência de trabalhar o domingo. Perguntem. O que é que aconteceu espiritualmente? Teve impacto. Não foi bom. Nunca é bom. E temos aqui vários irmãos que tiveram isto durante vários anos. Perguntem-lhes, mas estava tudo igual espiritualmente? Nenhum vos vai dizer que sim. Nenhum. Não vamos ser ingênuos. Principalmente pessoas mais jovens. Não, aquilo comigo não vai haver problema. Mas se houve com todos os outros, porque é que eu, jovem, vou dizer que comigo não vai haver?
Então, tenhamos cuidado. Não vamos fazer interpretações erradas, não. Mas também não vamos depois chegar ao outro extremo e dizer vale tudo. Nunca a Bíblia abriu espaço para valer tudo. Deus sempre definiu a regra ou o princípio. E é igual para todos. Que o Senhor nos possa abençoar. Alguma dúvida?